Cara, mas uma coisa interessante que você falou, né, sobre essa mudança da postura da ONU, né? Algumas pessoas equivocadamente acham que você vai conseguir dar fim à violência de gangues armadas e pessoas que já construíram um império do mal, fazendo assistencialismo e dando oportunidades para essas pessoas. Elas não querem mais oportunidades. A oportunidade era para ter sido dada lá atrás. Quando o câncer já virou uma metástase, o tratamento tem que ser outro. O tratamento é muito mais violento, o tratamento é muito mais agressivo. Estou dizendo de uma doença uma doença no começo você consegue curar com chá da avó e com agasalho e descanso. Mas depois que ela avança no corpo, você precisa de medicamentos mais fortes. Então, você vê, por exemplo, muitas vezes, até mesmo na guerra na Palestina, o Hamas recebeu muita ajuda internacional. No caso, a faixa de Gaza, muita ajuda internacional, muito dinheiro, recursos, ajuda. E o que aconteceu? A coisa já estava tão desandada, tão degringolada por causa do Hamas, que toda aquela ajuda só serviu para enriquecer o Hamas e fazer com que ele se preparasse ainda mais para iniciar uma guerra contra Israel. É a cobra, né? A cobra morde a mão, né? E você vê que um órgão da ONU que estava lá dentro, cuidando dessas, acabou, enfim, tem uma suspeita de envolvimento. Dá comida para a cobra, dia ela morde tua mão. Essa guerra de Israel e Hamas, todos nós achávamos que seria mais rápida, né? Qual o seu parecer, um cara experiente aí dessa questão de ocupação de território, guerra, irregular, qual a opinião que você tem sobre isso? Rapaz, a gente teve lá o 11 de setembro, né? Lá em 2001. A gente teve agora 7 de agosto, né? Essa questão aí do Hamas atacando a população civil, predominantemente civil, lá em Israel. O ensinamento que isso aí nos traz é que não existe paz e segurança perenes, consolidadas, absolutas. Não existe. Pelo simples fato de que existe o mal. Fazendo uma analogia aqui, o mundo ele é como lá o Mar do Norte, lá, qual o normal do Mar do Norte? As intempéries, né? O mar revoltoso, não é a calmaria, é caótico. O mundo ele é caótico, porque o mal existe, desde que o diabo foi jogado aqui para a terra, que o mal existe. Desde que Eva disse sim para a serpente, o mal existe no mundo. Então, o mal, ele o terror, né? Vamos colocar assim, o terror, que é o caso aí desses dois eventos aí. O terror, ele sempre existirá. Ele é contido, porque a ideia existe, a ideia do antissemitismo, da extinção do Estado de Israel, ela existe. A ideia do califado islâmico mundial existe. A ideia de destruir o Ocidente, ela existe. E existem pessoas que estão prontas para fazer isso aí, mas elas são contidas, elas ficam em forma latente, só esperando uma oportunidade. Fazendo uma outra analogia, isso aí é como se fosse um vírus, o vírus da AIDS, né? Ele vem, faz um estrago, aí descobre-se que aquele corpo está contaminado, usa um esquema medicamentoso ali para conter, né? Não vai eliminar, a gente sabe que não tem cura ainda, o vírus da AIDS. Esse vírus ele vai ficar em forma latente, escondido, por conta de um esquema. E o dia que algo naquele esquema ali ele falhar, terão um ataque novamente do vírus. Terá um 11 de setembro, terá um 7 de agosto. Não tenha dúvida, os Estados Unidos falharam lá atrás, o FBI falhou lá atrás, tiveram um 11 de setembro, que mudou a história do mundo, né? Certamente erraram lá, não sei se o Chibet, ou o Mossad, ou quem seja lá o que for, mais tarde vai se descobrir isso. O bom é que eles não estão muito preocupados em descobrir isso agora, estão preocupados em aniquilar o Hamas, que é certo, que é o correto. Mas quando algo falha, esse vírus ele eclode, ele se expressa e ataca o organismo, ataca a sociedade, faz um estrago, e aí vai se usar
uma medida, né, um procedimento ali de emergência para poder conter aquilo ali. E ele vai... Tem dúvida que Israel vai aniquilar o Hamas? Os combatentes, os ativos do Hamas serão eliminados. Tanto os ativos, os combatentes, os terroristas do terreno, como a força de sustentação e a força subterrânea. Quem ajudou financeiramente, logisticamente e com inteligência, serão eliminados. Estão sendo eliminados aí. Serão buscados. Mas a ideia continuará. E por que a ideia continua? Porque muita gente alimenta essa ideia. Israel genocida. Estão matando criancinhas na Palestina. Que não sei o quê. Essas pessoas, tantos os mal intencionados, que são... E uma coisa foi boa, se há uma coisa boa que esse evento trouxe, foi cair de vez a máscara de certas pessoas. Então, meu amigo, se você tem um conhecido, conhece uma pessoa que é a favor, que está se manifestando pró-Hamas, saiba que essa pessoa é pior que eles, porque nem coragem para fazer ela tem. Ela vibra com as ações dele. Então a ideia que essas pessoas mal intencionadas, que já são ruins, psicopatas mesmo, que sempre que são antissemitas, que são pela extinção do Estado de Israel, sim, que essas pessoas e também os idiotas úteis, as pessoas manipuláveis que acreditam em narrativas, principalmente da imprensa comercial, de que Israel é genocida, que o Estado de Israel é opressor, vocês estão mantendo esse vírus ativo, guardado lá, latente, vocês mantêm a ideia. Então, um dia, se Israel falhar novamente, eles vão voltar. Se não o Hamas, mas um outro grupo com a mesma intenção. O bom é que a lição, e por isso que Israel tem que ir até o final, essa lição tem que valer. O grupo que se arvorar em fazer o que o Hamas fez, porque Israel está agindo assim, vai até o final, porque ele viu o que foi feito. As autoridades viram, os soldados viram o que foi feito com os seus compatriotas. Imagina uma família dentro de casa, os pais amarrados no sofá, os filhos amarrados na poltrona do outro lado da sala, os filhos terem os olhos retirados das órbitas por facas, na frente dos pais. Isso é para vocês não verem o que a gente vai fazer com o papai e a mamãe de vocês. Foi feito isso. Uma menina e um menino de 6, 7 anos ter os olhos retirados por facas, amarrados, berrando, na frente dos pais, os pais tendo quase morrendo de ataque cardíaco, desesperado vendo aquilo. E depois a mulher foi estuprada, esviscerada e por último, o marido degolado. Então, os soldados viram essas imagens. E por isso que Israel vai até o final. Imagina pegar uma senhora de 50 e poucos anos, fazer ela abrir o laptop dela, ela entrar no Instagram, faz uma live agora, para a sua família ver. E matar na frente da família essa mulher, com requinte de crueldade, para a família toda vendo ela sendo trucidada. Pegar uma criança no berço, pegar assim pelo pé, assim, ligar o forno, ficar ali, ó, tentando ligar, e jogar lá dentro. Eles fizeram isso. As moças lá algumas moças lá na festa rave, elas eram derrubadas
viradas, o cara vinha, pisava nas duas, puxava a perna, quebrava, pisava aqui, ó, para quebrar a bacia dela, para ela ficar com a perna aberta, e estuprava e depois matava. E as que estavam menstruadas tomava tiro, não tocavam, já matavam. Dava graças a Deus que estava menstruada, eles matavam. E outras atrocidades. Um motorista muçulmano, morador lá da faixa de Gaza lá, que só porque estava levando jovens lá para a rave, foi morto também, pô. E o cara rezando lá ao Corão, pedindo pelo amor, e foi morto. Então, Israel vai eliminar todos que possíveis, porque eles têm informações, informantes em tudo quanto é parte, né? Colaboradores, vão descobrir todo mundo, eles têm já praticamente todo mundo mapeado e vão até o fim. Porque se não fizer isso, se o Hamas não servir de exemplo, outros vão se alvorar. Vão tentar. E tem uma coisa interessante também, né, que muitos falam que assim, o próprio Israel fala, até talvez por uma questão de buscar um apoio da comunidade internacional que realmente não apoia, né? Que a guerra de Israel é contra o Hamas e não contra o povo palestino. Ele fica... Mas assim, eu vou falar o que eu vi, entendeu? Não sei a extensão daquilo que eu vi, mas eu vi imagens na televisão, não sei qual a extensão daquele movimento que eu percebi que realmente me deixou bastante impressionado, mas quando aqueles jovens sequestrados, aquelas crianças sequestradas foram levadas para Gaza pelos soldados do Hamas, a impressão que eu tive do que eu vi ali eram homens, mulheres, crianças que não estavam na posição de soldados do Hamas, comemorando aquilo que tinha acontecido, celebrando aquilo que tinha acontecido. Então, assim, e aí quando veio aquela tempestade que Israel está trazendo também de justiça que eles estão buscando, e aí fica, mas o povo não tem nada a ver com isso. Tudo bem, pode ser que aquilo ali seja uma minoria do povo, não sei, tá? Porque eu não estou lá. Mas o que eu vi ali, eu vi uma parte significativa de um povo, de um local, celebrando muito as atrocidades que o Hamas tinha feito. Pais trazendo filhos para espancar. Então, se aquilo não representa o povo palestino, tudo bem, pode ser que eu não estou lá, mas o que eu vi ali parecia ser o povão comemorando. As crianças na jaula, sendo exibidas lá no meio da faixa de Gaza, e as pessoas passando e cuspindo em crianças, em bebês. As crianças não entendendo. E não eram soldados. Não eram soldados. Não era combatente. Eram populares.